continuando, pessoal, eu tinha colocado há pouco um slide onde tinha algumas palavras que eram centrais na obra de Piaget. Acomodação, esquemas, né? Nós vamos ver cada uma delas, ok? Começando a primeira, esquemas. Quando a gente fala em esquema, a gente tem várias coisas na vida da gente que a gente usa essa palavra esquema. Eu tenho um esquema aí pro final de semana, a gente não usa isso? O que a gente tá querendo dizer, né? Na gíria, mas assim, eu tenho uma coisa meio armada, meio já, né? Pré-organizada ali, uma coisa que já tá meio, né? Pra acontecer. É um jeito de falar esquema e tá correto. Eu posso, por exemplo, quem faz tricô, crochê, né? Pode, antes de fazer uma peça, pode fazer um esquema. Então, ele desenha a medida, vamos supor, fazer uma blusa, quanto vai ter de largura, quanto vai ter de altura a blusa, e aí vai montando, assim, quantos pontos tem, quanto vai fazer de aumento nas carreiras, tal. Então, você monta todo um esquema antes, né, para que você siga ele, para que construa a peça de crochê, tricô, para que você saiba quantos pontos vai aumentar, quanto vai diminuir, para você ter a peça correta. Então, esquema remete ao quê? A algo que está meio que já rascunhado, projetado antes, né, da coisa acontecer. Então, define-se esquemas como estruturas mentais ou cognitivas pelas quais os indivíduos se adaptam intelectualmente e organizam o meio. Assim sendo, os esquemas são tratados não como objetos reais, mas como conjuntos de processos dentro do sistema nervoso. Os esquemas não são observáveis, são inferidos e, portanto, são construtos hipotéticos. Uma observação aqui, gente, isso na época do Piaget, realmente esses esquemas não eram visíveis. Porém, hoje, a gente poderia fazer uma analogia, uma comparação com o que a neurociência estuda. E a neurociência, de alguma maneira, ela visualiza esses esquemas. O que seriam esses esquemas hoje, né? Olhando com os olhos da neurociência. Hoje a gente sabe e consegue visualizar que os neurônios, eles se comunicam entre si. E a gente pode observar isso, né? Isso acontece, dá pra gente ter essa noção dessa comunicação entre neurônios. Então, por exemplo, você fala uma palavra, abacate. Toda vez que você ouvir a palavra abacate, vai ter um esquema no seu cérebro. Vai ter o quê? Um caminho que os neurônios sempre são os mesmos neurônios que dão a mãozinha um pro outro, vai se comunicando. Tá? Então, vai ter um caminho para abacate, vai ter um outro caminho para laranja, um outro caminho para banana. Então, assim, cada palavra que você pensa, que você ouve, vai ter um esquema, né? Vai ter um caminho no sistema nervoso onde aqueles neurônios vão conversar entre si. São sempre os mesmos, né? Por isso que a gente aprende. A gente aprende porque uma vez falado abacate, mostrado o abacate para você, é formado um caminho nos neurônios, ok? Então, esses esquemas, eles vão se modificando, eles vão se ampliando quanto mais a gente aprende. Então, quando a gente vê, todo mundo acho que já viu na televisão, algum documentário, né, das redes neurais, todos os neurônios se comunicando entre si, né? Quanto mais eles conversam entre si, mais a gente tem conhecimento.
Então, é isso justamente que o Piaget, ele não visualizava isso na época que ele estudava. Ele pressupunha algo assim, mas não havia tecnologia para que visualizasse esse mecanismo aí dos neurônios conversando. Os neurônios que são as células do sistema nervoso, né? As células do cérebro, que a neurociência hoje estuda tão bem, ok? Esquemas são utilizados para processar e identificar a entrada de estímulos e, graças a isto, o organismo está apto a diferenciar estímulos, como também está apto a generalizá-los. O funcionamento é mais ou menos o seguinte: uma criança apresenta um certo número de esquemas que grosseiramente poderíamos compará-los como fichas de um arquivo. Diante de um estímulo, essa criança tenta encaixar o estímulo em um esquema disponível. Vemos então que os esquemas são estruturas intelectuais que organizam os eventos, como eles são percebidos pelo organismo e classificados em grupos de acordo com as características comuns. Então, vamos visualizar eu estava falando de frutas até agora, né? Eu tenho um esquema para abacate, um para banana, um para laranja. São 3 caminhos, porém os 3 são frutas. Então, pelo fato de os 3 serem frutas, em algum momento esses 3 caminhos eles se encontram, tá? Então, assim, vai havendo encontros e bifurcações nessas comunicações neuronais, tá ok? E quando a gente falou de aprendizagem significativa, gente, lembra do Ausubel? É justamente quando a gente apresenta um novo conteúdo para uma pessoa, tá? Ele vai encaixar onde? Vai encaixar em algum esquema já construído. Então, vamos pensar assim, olha, gente, eu mostro para vocês esse bonequinho. Algumas pessoas sabem quem é ele. Na hora vai encaixar com o nome, com o jogo, com o filme que assistiu. Tem pessoas que podem nunca ter visto esse bichinho na vida. Ou já viu em algum lugar, mas não sabe direito o que é. Mas todo mundo vai pegar essa imagem, essa informação e vai buscar rapidamente algum esquema já pronto, tá? Então, se você já teve uma vivência com o Sonic, rapidinho você vai encontrar algum lugar para encaixar. Agora, se você nunca viu o Sonic na vida, provavelmente você vai encontrar alguma outra coisa para encaixar. Vamos supor, boneco. Sei lá, qualquer coisa, vai encaixar naquilo que mais se aproxima, tá ok? Por quê? Porque você vai buscar os esquemas, mas isso vai fazer um sentido para você. Não é uma coisa nova, completamente diferente. Os primeiros esquemas que a gente forma, pessoal, são sensoriais. Então, quando um nenenzinho nasce, os primeiros esquemas são táteis, né? São olfativos, são sabores, né? Então, a criança de 0 a 2 anos, ela está formando os primeiros esquemas dela. Então, ela está tendo uma necessidade de receber informações pelos sentidos, pelos órgãos dos sentidos. E através do que também? Do movimento. Aí o que a gente vai ver, que vocês já devem ter lido, o primeiro estágio para Piaget é o sensório motor, que é onde a gente vai formar os primeiros esquemas, tá ok? Então, para um dia eu saber o que é um quadrado, eu tenho que formar um esquema sensorial inicialmente de um quadrado. Então, é quando dão pecinhas de quadrado para a criança brincar, né? Ela vai ter aquela sensação de ter pego num quadrado algum dia, ok?
Então, os bloquinhos que as crianças brincam, bloquinhos com formas geométricas, eles estão com a intenção ali, né, no brincar, de formar esses esquemas para um estudo posterior mais aprofundado, né, mais detalhado. Vai aumentar daí esses esquemas, eles vão sendo cada vez mais ampliados. Ok até aí? Pausa para reflexão.